E a gente volta a falar sobre o Programa de Ação na Segurança do Governo Federal, que endurece as penas para atos contra a democracia. Entre as medidas está a proposta de prisão de até 40 anos para quem atentar contra a vida de presidentes dos 3 poderes e ministros do STF. E para a gente entender melhor sobre este assunto, a gente conversa agora com o jurista Adib Saad. Adib, muito boa noite para você. Já muito obrigada também por aceitar o nosso convite. Boa noite, Soraya. Mais uma vez, é uma alegria estar com vocês aqui na Jovem Pan. Bom, atualmente, a pena máxima prevista no Código Penal, se eu estiver errada, pode me corrigir, é de 30 anos. Agora, de acordo com essa medida, no seu entendimento, ela é exagerada ou se justifica? Bom, nós precisamos primeiro contextualizar a situação. Quando nós falamos numa mudança, e veja, o projeto, a proposta do governo ainda não está disponível na íntegra, ela não foi encaminhada. Então, aquilo que nós temos debatido, o que a imprensa tem falado, vem sobre um anúncio do governo e nós falamos sobre uma ideia que foi lançada sobre uma alteração do decreto 2848, nosso Código Penal, que é lá de 1940, tendente a aperfeiçoar 2 dispositivos, o artigo 359-L e o 359-M, que irão dispor sobre causas de aumento aplicáveis aos chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito. Muito bem. O que seriam essas modificações? O que seriam essas propostas? Elas trazem um aumento sensível da pena, segundo aquilo que foi anunciado pelo governo, em algumas novas hipóteses, aí considerando as condutas que sejam ou venham a ser praticadas contra o Estado, levando em consideração as autoridades contra quem esses crimes venham a ser praticados, e também uma gradação da pena em relação às pessoas que venham a praticar, ou seja, o seu envolvimento nesses atos que venham a ser praticados. Soraya, é importante que a gente não perca de vista uma coisa: o nosso sistema penal é bastante antigo, muitas modificações legislativas ocorreram nos últimos anos, tendentes a aperfeiçoar e modernizar o nosso sistema, e nós sabemos que a legislação precisa efetivamente de uma modernização. O fato é que o sistema precisa trazer paz à sociedade, mas mais do que isso, ele precisa combater a criminalidade, dar segurança às pessoas, resguardar valores jurídicos fundamentais. O que nós temos visto como política pública nos últimos anos é uma defesa, e também de grupos políticos, de governos, no sentido de que não há possibilidade de aumento de pena pura e simples para se combater a criminalidade. O que nós vemos é um discurso incisivo dizendo: não adianta aumentar a pena porque isso não reduz a criminalidade. Não adianta diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos e incluir um número maior de pessoas no campo de atuação do direito penal efetivo, porque isso não irá inibir a prática de crimes. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma iniciativa que diz: olha, vamos aumentar a quantidade de pena para um determinado crime, porque isso irá, em tese, inibir a prática desse crime que se pretende sancionar. Me parece que aí há um excesso, um discurso, com todo respeito, às vezes até populista, há uma medida sem reflexão, oriunda efetivamente até de um momento histórico que o país atravessa, fruto de uma eleição lamentável, com debates, com discursos falsos, em que o país se degladiou, metade de um lado e metade do outro, e que a mudança na legislação não pode resultar de uma medida sem reflexão, uma medida sem um amplo debate no Congresso Nacional, no Parlamento, que é o local adequado em que a população se reúne através dos seus representantes para debater se a legislação penal está efetivamente ultrapassada, se ela precisa de uma melhoria e qual é a medida dessa melhoria, para que não existam excessos, para que uma efetiva política pública possa ser decidida e colocada em execução. Ou seja, nós acreditamos que o aumento de pena produzirá o efeito desejado, ou nós não acreditamos nisso? Se nós não acreditamos,
Isso não pode servir apenas para um segmento dos valores jurídicos que pretendem ser defendidos. Ou seja, eu não posso defender algo apenas por política, ou por ideologia, ou por satisfação de uma parte do eleitorado, ou por entendimento de um segmento do governo ou dos deputados. Eu preciso estabelecer uma regra concreta de entendimento a respeito do que é política pública de segurança. O que serve para a população? O aumento de pena produz efeito no combate à criminalidade ou não produz efeito? O que dizem os estudos? Qual foi o estudo elaborado e qual é o estudo, por exemplo, desde 2019, em que, através do pacote anticrimes, nós tivemos lá no artigo 75 do Código Penal a possibilidade de a pena ser cumprida em até 40 anos, saiu de 30, foi a 40, qual é a possibilidade que nós temos? Quais foram os resultados, os frutos colhidos de 2019 até hoje? Isso produziu algum efeito concreto? Nós não temos estudos apontando, do ponto de vista científico, do ponto de vista jurídico, qual é o resultado disso tudo. E também do ponto de vista social. A sociedade precisa se encontrar, a sociedade precisa se reunir e debater. O foro adequado é o Congresso Nacional, né? Esse é o local, esse é o parlamento. Lá a sociedade traz as suas ideias e debate. Não pode ser fruto dessa mudança legislativa em quantitativos tão grandes, né? Em assuntos tão caros à sociedade civil brasileira, porque nós saímos e houve lá a revogação da Lei de Segurança Nacional, fruto do momento da ditadura. Isso, por muitos juristas brasileiros, foi comemorado, e aí já veio os artigos do Código Penal, o 359, que trouxeram como que uma substituição daquele diploma, e agora uma nova implementação. Vamos voltar àquilo? Não vamos voltar àquilo? O que a sociedade espera, na realidade? Então, isso não pode ser momento de uma irreflexão. Isso não pode ser resultado de uma irreflexão, de uma situação política ou de uma conduta ocorrida em algum momento no país. Isso tem que ser pensado, discutido e deliberado pela sociedade civil brasileira como um todo. Esse pacote de medidas, então, que eu estou entendendo na tua avaliação, visa muito mais um simbolismo do que a eficácia propriamente dita, né? A gente tem em vista que veio depois de uma semana daquele episódio de agressão física sofrida, né, ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e seu filho no aeroporto em Roma. Então, a discussão deveria ter sido outra, não o aumento da pena, mas sim a efetividade da aplicação da pena, políticas públicas de segurança pública. A pergunta está absolutamente correta, Soraya. A sua percepção, no meu entendimento, está perfeito, né? Vamos separar as coisas. Primeiro, uma discussão ou uma briga entre quaisquer brasileiros, sejam elas autoridades ou não, em um aeroporto internacional, por quaisquer que sejam os motivos, é algo absolutamente lamentável. É algo que deve ser repudiado pelo povo brasileiro. Ponto. Né? Se essa discussão teve ou não uma motivação política ou uma motivação tosca, qualquer que seja ela, mais ainda deve ser repudiada. Mas esses fatos devem ser investigados, apurados e punidos pelo Poder Judiciário, através da nossa Polícia Federal, que é encarregada, e isso deve seguir. Lá já existe o procedimento próprio, já existe uma banca de advocacia bastante competente tratando da defesa dos acusados, e lá deve ter o seu encaminhamento. Isso não pode gerar, né, de inopino, com o máximo respeito, uma modificação da legislação sem que a sociedade civil seja ouvida, sem que os especialistas, os professores de direito, os estudiosos das nossas universidades, das nossas academias, sejam ouvidos, sem que os nossos técnicos, os estudiosos da nossa sociedade digam: olha, é o melhor caminho o aumento da pena. Esse aumento de pena para esse tipo de crime vai acabar em cascata, gerando o aumento de pena para outros tipos de crimes. Nós estamos vivendo também um outro discurso, que é o da diminuição do encarceramento, da descriminalização de alguns outros tipos de conduta. Como é que isso fica? Isso me parece um contrassenso.
Isso me parece, em alguns momentos, até uma certa hipocrisia legislativa. Então, por que caminhamos num sentido de um determinado ponto de vista de política pública e, em outro sentido, um determinado segmento da sociedade? Nós precisamos entender efetivamente qual é o desejo da população, qual é a ideia de política pública a ser seguida, e o parlamento precisa se posicionar. O parlamento não pode fugir da sua obrigação de representar a vontade do povo. Não é a vontade dele político, não é a vontade do seu partido, não é a vontade do segmento ao qual ele faz parte, é a vontade daquele que o elegeu. Ele precisa consultar a sua base, ele precisa saber o que o povo deseja, ele precisa entender o que os nossos estudiosos, os nossos especialistas, os nossos professores de direito compreendem seja a melhor política pública e colocar em votação aquilo que seja o melhor para a nação. As pessoas precisam colocar valores no momento de votar. Adib, nós vamos fazer uma conexão agora lá para Brasília. A gente iniciou a discussão no início do jornal. Nossa repórter Catiúcia Sotomayor, que já está com a gente, também vai te fazer uma pergunta. Catiúcia? Boa noite, doutora Adib. A gente pode dizer, então, que prolongar as penas, já que, como o senhor mesmo comentou, isso não inibe a criminalidade, a tendência é só gerar mais gastos públicos com o encarceramento, que muitas vezes é desproporcional? Olha, na realidade, se nós estivéssemos falando em alguns crimes bastante comuns, sim, a sua pergunta é pertinente. Isso geraria um custo para o poder público bastante elevado. Nesse caso específico, como as pessoas que serão atingidas ou o valor jurídico defendido ou protegido pelo Código é um número bastante reduzido, digamos assim, nós não teríamos um alcance bastante grande no sentido de diminuir de forma trágica ou ampliar de forma bastante grande os custos públicos, a menos que você tenha uma situação como a que nós estávamos vendo a partir de 8 de janeiro, que seria um encarceramento de 1.000 pessoas, 1.200 pessoas. Aí você tem um custo bastante grande para o poder público. Em alguns momentos, né, o Estado precisa efetivamente agir, né, sancionar e colocar na cadeia um número grande de pessoas para que uma determinada conduta ofensiva ao Estado e ofensiva, portanto, à sociedade, seja coibida. Isso faz parte do poder estatal, né? Esse é um custo que a sociedade deve bancar para coibir uma conduta que a própria sociedade entende que seja uma conduta contrária aos interesses dele, país, dele, Estado, ou dela, democracia. Nós estamos, na realidade, discutindo um passo antes, um degrau antes de tudo isso. É o que a sociedade entende deva ser efetivamente protegido e qual é a dosagem necessária para que não se torne uma medida desproporcional em relação às demais condutas. Veja, ainda dentro dessa sua pergunta, eu estou punindo, por exemplo, um crime praticado contra uma mulher, com que pena? O homicídio praticado contra uma mulher dentro de casa, com que sanção? A vida da mulher vale quanto? E aí, esse valor, eu não digo dinheiro, eu digo valor no sentido filosófico, aquilo que responde pelo sentido das coisas. Quanto vale a vida da mulher? Quanto vale a vida ou a honra de uma mulher que foi violentada, por exemplo, dentro de casa, de uma criança por um pedófilo? Qual é o valor jurídico atribuído, a sanção a ser imposta? E qual é a sanção imposta a alguém que eventualmente tenha ofendido ou desferido um tapa numa autoridade pública? Você deve preservar esses valores? Evidentemente que sim. Evidentemente que sim. Nós devemos sancionar as duas condutas. A mulher, a criança devem ser preservadas, a autoridade deve ser preservada porque representa o Estado, mas em que medida as sanções devem ser aplicadas? Quanto de pena eu aplico a quem desferiu um tapa numa autoridade e quanto de pena eu aplico a quem praticou pedofilia com uma criança, uma menina de 5 anos que foi colocada sob seus cuidados
numa casa de cuidadores ou colocado aos cuidados de um avô ou de um pai. Veja, essa quantidade de pena, é esse drama que o direito vive e que os nossos especialistas precisam se manifestar, né? Eu não posso dizer que para quem descasca uma árvore, né, que tira um pouco da sua casca para fazer um chá, porque o seu parente lá no meio do mato estava com febre, eu dou a ele prisão inafiançável porque descascou uma árvore. E, de repente, eu modifico a legislação e para o traficante que entregou drogas para 15 mil adolescentes num baile no final de semana, o crime é afiançável. Então, eu me preocupo um pouco com essa forma de valorização da vida, com essa forma de sopesamento das penas, que o nosso sistema precisa ter coerência, até porque o destinatário final de tudo isso é o cidadão, é o povo. E nós precisamos explicar ao povo o porquê que a vida dele, e lamentavelmente nós estamos devendo isso à nossa população, porque o discurso é bastante grande, mas nós precisamos dizer, por exemplo, por que nós nos últimos anos, muitos anos, décadas, né, não estamos garantindo de forma absoluta o direito ao faminto, o direito da vida do pobre, o direito da vida do miserável. Para esses, os discursos param. Eles são lembrados na época da eleição. Mas no momento de se melhorar os códigos e garantir tudo isso, a legislação não é modificada. É uma preocupação que eu tenho exatamente nesse mesmo sentido da sua pergunta. Perfeito. Sobre a proposta do governo que endurece as penas, né, conhecido como pacote da democracia, conversamos com o jurista Adib Saad. Muito obrigada mais uma vez por conversar com a gente hoje. Uma boa noite para o senhor. Até a próxima. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande.